Bom dia, Maranata, e nós o veremos, não é isso? Amém? Amém, né, gente? Maranata. Nós precisamos ser apaixonados por essa mensagem, não é? Temos que doar tudo. Tem duas formas como Satanás vai tentar destruir você. Duas armas do inimigo para fazer você cair. A primeira delas é a tentação, que é a insinuação de Satanás para fazer você pecar. Só que você não cai em tentação se você estiver guardado sob a sombra do Onipotente. Você não cai em tentação se você estiver orando, lendo a Bíblia, meditando, jejuando. Satanás não vai conseguir destruí-lo. Aí ele usa uma segunda arma, a distração. O que é distração? Distração é uma tentativa de Satanás de tomar de você seu tempo, energia e interesses nas coisas de Deus. A tentação não é uma coisa, não é pecado. Pecado tem a ver com tentação. Distração é uma coisa que é boa, mas que é usada no lugar da sua comunhão com Deus. Celular pode ser uma distração, sim ou não? Mas também pode ser uma tentação. Então, Satanás faz o seguinte: não, você não precisa usar o celular para ver pornografia, isso é tentação. Mas você poderia ver o celular, você poderia falar ali Discovery Channel, ali ver os animaizinhos, você pode ver as últimas notícias. Passe muito tempo fazendo isso. Leia as notícias da igreja. Passe muito tempo ornamentando a igreja, passe muito tempo fazendo coisas boas que alguém tem que fazer. Distração. Aí você perde o tempo da comunhão e cai em tentação. O ser humano tem que ser apaixonado pelo que faz. Outro dia eu vi uma frase que eu não esqueci. Se um homem, mesmo médio, mesmo mediano, dedicar todas as suas forças a um objetivo único, alcançará coisas impossíveis, ou que assim pareçam, a mentes mais capazes, mas sem calor e sem paixão. Se tem alguém que deveria ter calor e paixão, seriam os missionários voluntários, né? E a gente tem visto pessoas apaixonadas no Instituto. Ontem eu mostrei para vocês a foto de 10 pessoas que deixaram emprego, e alguns deles bons empregos, para poder ser missionário no Amazonas, voluntário, sem ganhar um centavo. Mas claro que mesmo como voluntários a gente pode cair nas distrações ou tentações. E eu fico pensando como as mensagens que nós tivemos aqui nos ajudam e nos alertam para a gente não cair nas tentações e nas distrações. Como se tornar um missionário internacional? Eu sei que a OCI reúne ministérios, mas também pessoas que querem fazer missão e que estão, inclusive, procurando, né, o chamado de Deus para elas. E eu conversei com alguns de vocês aqui durante o encontro. Hoje de manhã, por exemplo, no café da manhã, a gente estava ali conversando com uma jovem, e a gente sempre encontra pessoas que querem fazer missão internacional e não sabem como, e elas acham que é muito difícil. Então hoje nós vamos explicar como se tornar um missionário internacional e também um missionário no Brasil. E é claro que não poderíamos usar outro texto bíblico senão Apocalipse 14:6, que diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, e língua, e povo. Nós temos os nossos ministérios, e talvez todos aqui tenham um ministério no seu mesmo ambiente cultural, de origem. Mas esse texto desafia o povo de Deus a fazer missão transcultural. Nós precisamos de pessoas corajosas que saiam da sua cultura e visitem uma nova cultura, aprendam uma nova língua e façam missão fora. Ellen White diz que necessitam-se missionários que possam ir a outros países. Quando as igrejas virem que há jovens que possuem o zelo que os qualifica para estender seus labores às cidades,
aldeias e povos que nunca foram despertados para a verdade, quando virem que há missionários voluntários dispostos a ir a outras nações a fim de levar-lhes a verdade, as igrejas se acharão animadas e fortalecidas muito mais que se elas mesmas fossem beneficiadas dos trabalhos de jovens inexperientes. É difícil entender esse texto. Eu acho muito difícil. Porque eu tenho um ministério e eu gosto de pessoas boas no meu ministério, muito capazes e muito dispostas, e pessoas que vistam a camisa e que tenham qualidades e qualificações para atender às demandas do meu ministério. Ellen White fala assim: então, se você tem um jovem desse, você vai fazer o seguinte: escolha o melhor e manda embora. E eu vou te dizer mais: se você fizer isso e mandá-lo embora, olha o que diz no final do texto aí. As igrejas se acharão animadas e fortalecidas muito mais que se elas mesmas fossem beneficiadas dos trabalhos desses jovens inexperientes. Como assim, gente? Me explica isso aí. Eu pego o melhor que eu tenho e envio embora. E aí eu vou ser abençoado mais do que se ele ficasse aqui. Eu preciso de uma explicação. E aí? Me ajuda aí, gente. Porque eu estou nesse dilema. Eu tenho uma menina lá que fala inglês muito bem, formada em tradutor e intérprete, que está indo para Istambul, para um projeto dos valdenses, lá faz uns 2 anos, aprender árabe para pregar para os árabes. A menina era minha professora na escola de inglês, agora eu tenho que buscar outro professor, já sabia como a gente trabalhava, só que a Ellen White disse que se eu enviar, olha só, as igrejas serão mais animadas e fortalecidas. Por quê? Por quê, gente? Rápido, que eu tenho pouco tempo. Por quê? Qual é a razão que leva a uma igreja a enviar o melhor que ela tem e ainda ficar mais animada e fortalecida? Oi? Tem até texto bíblico. É bom fazer isso. Eu gosto de vir para o OCI porque se a gente palestrar aqui e a palestra não estiver muito boa, aí ela fica boa. Então, mas me expliquem como isso acontece. Muito obrigado pelo texto bíblico. A base teológica já temos. Foi dada pelo Isaac. Agora eu quero a parte prática. Como é que eu vou me animar mais e fortalecer mais se eu enviei o melhor para fora? Esse aqui é legal, eu já vou ouvir esse outro. Dá oportunidade para outros crescerem. Legal, muito bom. O que mais? Você vê que o teu trabalho deu resultado, né? Você conseguiu... Mas assim, o que acontece na igreja local que deixa ela mais forte e animada? Preste atenção numa coisa. Alguns anos atrás, eu estava com minha esposa. Todo mundo começou a prestar atenção quando eu falei da minha vida. A gente gosta de ouvir da vida dos outros, sim ou não? Quando você está na igreja, que aparece um provar e ver de uma pessoa conhecida sua, você não para tudo para ouvir? Aí você diz assim: esse aí eu conheço, é meu vizinho. Ou então esse aí eu conheço. Gente, olha quem está ali, gente. Está mais gordinho, né? As mulheres falando. Está mais gordinho. Olha só que coisa e tal. Aí você percebe, pronto, provar e ver, você grava. Por quê? Porque é uma pessoa conhecida sua e não há na Terra, no universo inteiro, um poder maior para atender, para chamar a atenção das pessoas do que o testemunho. Sim ou não? Sim ou não? Testemunho. Aí você pega esse jovem e manda lá para Istambul. Como ontem, no sábado, foi uma menina para Timor-Leste, da nossa escola. Terminou os 10 meses, agora eles começaram a viajar. Uma já foi para o Peru, ontem uma saiu para Timor-Leste, parte mais oriental do mundo. Essa menina vai para o Timor-Leste e ela vai começar a enfrentar dificuldades lá. E ela vai começar a ver milagres lá. E o testemunho dela vai começar a voltar para onde? Para a igreja dela. E agora eles vão ter um provar e ver de uma menina que eles conhecem, e eles vão estar apoiando a menina que eles conhecem, e o ministério dela vai ser espelhado na igreja local. E é assim que a igreja se rejuvenesce. Você sabe qual é o drama da igreja adventista hoje? Uma igreja ritualizada. Nós temos igrejas ritualizadas. Crentes que acham que vão para o céu sendo sabatistas.
frequentando somente no sábado. E eles acham que vão para o céu, porque a religião deles foi tirada da vida cotidiana deles e se concentra somente no templo. E no templo a gente tem cultos frios, mornos, as igrejas, as pessoas não se conectam, aí buscam aonde? Na internet. Aí chega na igreja, aí tem necessidade de um culto que sempre deixa as emoções igual estava quando ele estava vendo aqueles vídeos no Instagram ou nas outras redes sociais. Porque é o que ele bebe toda semana, então a igreja passa a ser um negócio difícil dele aceitar, estranho. E aí, quando você pega um jovem, manda para fora e esse pessoal começa a se conectar com esse jovem e as pessoas dizem, nossa, isso que é missão, eu também quero fazer. Aí a igreja se anima e se fortalece. Sabe por que é assim? Porque eu já vi isso acontecer. E claro que eu estou falando das nossas igrejas, mas não são todas, né? Vocês sabem que, apesar de que a maioria, né? Mas não são todas, mas tem algumas que vivem essa realidade. Então, como incendiar a igreja local? Põe essa igreja para manter um missionário no campo mundial. Agora essa igreja tem que pagar as contas, tem que acompanhar e ele manda relatórios. Era assim que os discípulos, que os apóstolos faziam. Eles iam para a missão, depois havia os concílios onde ouviam uns aos outros e glorificavam o nome de Deus pelo poder do Senhor agindo sobre eles. Paulo fez isso e os outros também. Então, por que mais que a gente tem que enviar voluntários para o mundo? Porque, gente, eu vou passar para vocês alguns dados agora do mundo árabe. E quem tiver curiosidade de ver, de ler sobre mais coisas, tem um site que ele se especializou em dados do mundo islâmico, né? E aí eu vou passar alguns dados para vocês, para que a gente entenda a necessidade de enviarmos mais voluntários missionários para o mundo, para a Janela 1040 e demais lugares do mundo. O islamismo, a gente confunde um pouco e acha que o islamismo está só ali na região ali do Oriente Médio, norte da África, mas 20% do norte da África e Oriente, 62% na região Ásia-Pacífico. A Indonésia é o maior país muçulmano em número de adeptos. Agora, o que me choca é esse quadro aí. O Islã cresce por ano 1,82%, o cristianismo 0,87%. E a população mundial cresce 0,92%. Pergunta de $1 bilhão. Quando que Jesus vai voltar? Olhando só para esse quadro aí. Quando é? Vamos marcar uma data, bora? Quando que Jesus vai voltar olhando para esse quadro, irmãos? Oi? Só quando Allah permitir, porque realmente o Islã cresce o dobro do cristianismo. Aí você diz, não, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um crescimento fenomenal. O crescimento real da Igreja Adventista, o crescimento real é a subtração do número que entrou do número que saiu. Não é muito maior do que a do cristianismo, não. Alguns lugares a gente cresce mais, como no norte do Brasil, por exemplo. Mas quando você pega a média geral, nós não crescemos tanto assim. O problema é o seguinte, o cristianismo cresce menos do que a população mundial, então sempre vai haver um ser humano que nasceu e que ainda não foi alcançado e essa curva vai sempre se distanciando. Entendeu? Bom, em 2015, né, esse site fez um levantamento com base em estudos que foram feitos nos países islâmicos e havia 1,6 bilhão de seguidores do Islã e do cristianismo 2,17, ainda somos maioria. Mas, como a curva de crescimento é diferente, daqui a algumas poucas décadas eles superarão o cristianismo. A outra coisa que favorece o crescimento do Islã é a taxa de fertilidade por mulher. Então, atenção, vamos dar uma pausa no nosso programa para incentivar nossas irmãs a terem mais filhos. Porque o Islã está crescendo muito, né, em virtude da taxa de crescimento por mulher.
No Islã, 3,1 filhos por mulher. Cristianismo, 2,7 filhos. Ou seja, as cristãs estão melhor do que a média mundial. A média mundial, 2,3. E ainda tem um fenômeno acontecendo no hemisfério norte, principalmente na Europa e Estados Unidos, que a fertilidade tem diminuído a taxa de fertilidade por mulher nos países europeus e na América do Norte. Seguidores com menos de 15 anos, no Islã, 34%. População mundial, 27%. Gente, vocês sabem que os dados precisam ser interpretados e a gente precisa fazer reflexões sobre os dados. Eu queria que vocês me ajudassem. Qual reflexão que a gente faz sobre esse quadro? Olha o que ele falou aqui. O Islã é jovem, o Islã tem futuro. Sabe qual é a faixa da igreja? Eu fui secretário de campo 4 anos, cuidava dos números da igreja naquela região. Sabe qual é a faixa da igreja que mais sai? Os adolescentes. Você sabe a faixa que está mais propensa a se batizar? Juvenis e adolescentes. A gente batiza muito na fase de juvenil e adolescente. E é a faixa que mais sai da igreja. Quando a gente fez um encontro aqui, alguns meses atrás, eu conversei com o Isaac sobre um assunto que esse assunto queima por dentro, que é o seguinte: nós deveríamos ter um encontro da OCI só para adolescentes e juvenis. Gente, a gente precisa ter mais ministérios voltados para discipular essa garotada. Eu vou dizer para vocês, a gente tem aqui, esse ano nós vamos fazer 30 missões de 10 dias. Quantas delas são com adolescentes, o Arlisson? Umas 5, mais um pouco? Umas 4, 5 missões são com adolescentes. Gente, esse pessoal vem dos nossos internatos, e ABC manda pessoas, Petrópolis, quem mais? FAD Minas. Tem algumas das nossas escolas, como o IAESC, que mandam garotos para fazer missão lá. Aí, a maioria deles não adventistas, mas tem adventistas também no meio. E aí, os pais ficam encantados com o que acontece com esses meninos quando eles voltam. Esses meninos estão vivendo para si. Sabe? Os pais cuidam deles, a igreja cuida, todo mundo cuida. E eles estão vivendo, olhando o mundinho deles. Aí, sabe o que acontece? Eles não têm identidade adventista. A gente está perdendo nossos garotos. Se a gente não batizasse ninguém... Eu tenho uma palestra que eu mostro que se nós não batizássemos um ser humano mais que não perdêssemos nossos adolescentes, nós cresceríamos mais do que estamos crescendo. Eu peguei todos os dados do estado de Rondônia e Acre, quando eu era secretário, e fiz essa conta. Nós batizávamos em torno de 4.000 por ano. Saía da igreja uma média de 3.800 e teve um ano que a gente teve 200 negativos. Aí eu fui buscar quem mais saía. E eu descobri que quem mais saía estava na faixa dos 13 aos 19 anos. E a gente fez a conta do crescimento real que tínhamos em 10 anos. Crescimento real é o que sobra. Então, se eu batizei 4.000, mas saíram 3.000, meu crescimento real foi 1.000. E aí eu fiz a conta e descobri que se nós parássemos de batizar, não batizasse mais ninguém, mas não perdêssemos os juvenis e adolescentes que deixavam a igreja, a nossa taxa de crescimento em 10 anos seria maior. Nós precisamos despertar para o discipulado de jovens, juvenis e adolescentes. Nossa igreja está vivendo um desespero nessa área, sim ou não, gente? É preciso dado para dizer isso? Não é. Eu vou dizer para vocês o que acontece com essa garotada quando vai lá com a gente fazer missão. 10 dias sem internet, logo de cara. É o primeiro choque. Entram no barco para dormir em rede, vão para o interior, não tem internet, acabou. Tio, eu quero o Instagram, eu quero fazer um story. Aí vem cá fazer o story aqui, inchada, vem cá. Esse aqui é seu story, vamos lá. Não, eu quero fazer aqui, eu quero postar um negócio no Facebook. Vem cá que eu vou te ensinar a postar no Facebook. Pega aqui essa tinta, vamos pintar essa parede. 10 dias servindo os outros. Esse menino volta para casa, é outra pessoa. Quantas vezes eu recebi gente lá entrando... Por favor, eu sei que pode ser que tem psicólogos aqui, é uma área que eu amo. Não quero ser simplista,
Mas quantas vezes eu recebi gente lá depressiva, jovem, querendo se matar. Ô filho, vem cá que eu vou te levar próximo da situação da morte. Chega aqui nesse barco, fica aqui para você sentir o que é a morte direitinho. Aí ele vai, vai e ele desiste. Chega um momento e desiste. Não, pastor, eu vi que esse negócio de morrer não é legal não. Eu vou deixa isso aqui. E volta. O Arlisson o Arlisson é um dos coordenadores de missão lá. É ou não é? Essa garotada não volta diferente? Eles encontram um senso de vida. Alguns deles dizem assim, agora eu entendi. Agora eu saquei. Né? Agora eu captei a mensagem. É isso, que alegria. Pastor, tem anos que eu não tenho uma alegria dessa. Outro dia um camarada chegou para mim e disse, pastor, não sei o que está acontecendo. Eu falei, o que foi? A menina foi aí fazer missão e tal. Agora eu estou com um problema. Eu falei, qual? Eu prometi para ela quando ela completasse 15 anos. Filha de pastor. 15 anos. Tá gravando? Corta aí. 15 anos eu ia dar uma viagem para ela para Disney. E aí a gente arrumou tudo. E aí, quando terminou, essa menina veio conversar comigo e disse, pai, mudei meu presente. Aí ele falou, o que é que você quer? Com 15 anos eu gostaria que o senhor me mandasse para a missão na África. Mas filha, você não está entendendo. Agora, Ronivon, o que vocês colocaram na cabeça dessa menina? A menina vai para a África, Chad, terceiro país mais pobre do mundo, que tem uma rua praticamente calçada. Meu Deus, o que é que minha filha vai comer? Ia para Disney, pastor, ia para Disney, lá é seguro. Agora quer ir para a África, presente de aniversário. Você entendeu? Aí, mas filha de um pastor, filha, por que você quer ir para a África e não para a Disney? Pai, porque eu vou ser mais feliz lá. Eu queria fazer um apelo para os líderes de ministérios que estão aqui. De alguma forma, canalize seu ministério para juvenis e adolescentes. Salve essa garotada, dê senso de propósito para isso. Como é que você faz isso? Estude psicologia, 20 anos, crie estratégia. Não, nada disso. Põe ele para trabalhar para os outros. E acompanhe ele no trabalho. Não deixe ele fazer sozinho, não. Pronto. Tire ele do pedestal de viver para si mesmo. Esse menino vai ser transformado, vou dizer para você. E sabe o que vai acontecer? O Islã vai ficar com inveja dos adventistas, porque, gente, olha o que acontece daqui a 10 anos se você envolver 1.000 juvenis, 1 milhão de juvenis na missão. São 1 milhão de líderes da igreja. Sabe por que eu sou pastor? Porque quando eu me batizei com 13 anos, um doido chegou para mim e disse, você só pode ser adventista se der estudo bíblico. Aí eu falei, vai dar estudo bíblico? Vou, então você pode se batizar. Aí eu me batizei e falei para o pastor, eu tenho que dar estudo. Primeiro sábado, tenho que dar estudo. Por que você tá com essa pressa? Não, porque eu já entendi, pastor. Fique tranquilo, eu me batizei, eu prometi, eu tenho que dar estudo. Aí ele disse, quem te falou isso? O ancião. Aí ele falou, é verdade, tem que dar mesmo. Aí eu fui dar estudo bíblico. Aí me colocaram no Clube Desbravadores. Eu lembro que a primeira meditação que eu fiz, eu enterrei uma Bíblia. Olha a estratégia. Eu pensei, a Bíblia é o tesouro escondido. Eu tinha 13 anos, me colocaram como capelão do clube. Aí eu enterrei a Bíblia e comecei a pregar sobre o tesouro escondido. Aí minha mão tremia tanto que eu peguei a pá para tirar a Bíblia e não consegui. Não consegui. Aí o pessoal começou aquela risadinha, né? A situação constrangedoríssima, né? Não sei se essa palavra existe. Aí eu comecei a tentar abrir, aí o diretor, coitado, foi lá com pena de mim, abriu a Bíblia e tirou, e eu estava tremendo assim, não consegui segurar a Bíblia. Aí Deus disse, tem vergonha? Tímido, né? Porque eu sou muito tímido. Tímido, vai ser pastor para aprender. Por quê? Porque alguém me colocou nessas áreas. Então, amigos, é um apelo, com carinho do fundo do coração, trabalhem com juvenis. Bom, nós temos um desafio mundial tremendo, né? O desafio mundial é gigante. E a gente fala muito da janela 1040. O que é a janela 1040? Já foi falado aqui, né? Aquela faixa de 10 de latitude, 40 de longitude, pega ali o norte do Egito, Oriente Médio, uma parte da Ásia. Mas pouco se fala de outra janela. Essa janela, um sul-coreano, ele criou esse termo,
porque ele foi estudar aquele primeiro texto que eu postei para vocês, que tinha que ir a todas as tribos. E ele percebeu que tinha 2.200 tribos nessa faixa. Qual é a faixa? 23,5 graus de latitude, acima da linha do Equador, 23 graus abaixo da linha do Equador, ali o Trópico de Capricórnio e de Câncer, né? Então, ele percebeu que nessa faixa há povos que nunca nos preocupamos fortemente em evangelizar e que temos mais de 2.200 povos nessa faixa aí que precisam receber a mensagem do Evangelho. E ali está o norte da América do Sul. O norte da América do Sul. Eu não sei quem viu, mas alguns anos atrás, a revista Adventista fez uma reportagem sobre indígenas no Brasil, né? E ela deu um quadro interessante. E aí eu vou passar algumas coisas para vocês. O Brasil tem 821.501 indígenas, distribuídos em 305 etnias, que falam 274 idiomas. 5% praticam tradições nativas. E aí tem a Bíblia completa, está disponível apenas em 3 etnias. Porções dela estão traduzidas para 50 línguas e cerca de 100 etnias não têm acesso às escrituras no próprio idioma. 51% dos que são cristãos são católicos, 25% são evangélicos, 14% não têm religião. Agora, a Igreja Católica tem 416 mil adeptos evangélicos que não seguem os princípios católicos, mas se dizem católicos, porque foi a igreja que os catequizou há alguns anos atrás. 65 mil são assembleianos, 36 mil são batistas, 9 mil adventistas e 9 mil Deus é amor. Nos últimos anos, de 2000 a 2010, a igreja, o autor dessa reportagem, ele fez uma comparação entre o IBGE, né, o censo de 2000 e 2010, descobriu que os católicos cresceram menos 4%, Assembleia de Deus mais 34%, Batista mais 17%, Adventistas mais 29% e Deus é Amor mais 50%. E aí alguns dados interessantes. O Amazonas tem 38% dos indígenas do Brasil estão no Amazonas. Tá vendo que vocês têm que fazer missão comigo, gente? Pelo menos uma vezinha, dá uma moralzinha para o Amazonas. 38% estão no Amazonas, 13% em Roraima, 8% na Bahia, 7% em Tocantins e em alguns outros poucos lugares do Brasil. Do total de quase 1,5 milhão de adventistas no Brasil, 0,62% são indígenas. Um adventista para cada 88 índios, um adventista para cada 134 brasileiros. Esse é o quadro do Amazonas onde eu trabalho. A região de vermelho tem de 0 a 10% de presença evangélica. A região laranja, de 11% a 20%. De 21% a 30% a região amarela, a verde de 31% a 40%. E acima de 41% de evangélicos, não estou falando de adventistas, evangélicos, aí nós temos essa região do norte do Amazonas, a cidade de Barcelos, Novo Airão, Presidente Figueiredo, as regiões que estão bem próximas já de Manaus. Essa região aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, essa região aqui, ó, essa Atalaia do Norte, está vendo aqui? Divisa aqui tem a tríplice fronteira, né, Colômbia e Peru. Essa região aqui de Guajará, de Atalaia do Norte, descendo para o Acre, é a região com maior quantidade de povos isolados do mundo. Nessa região se concentram os povos sem contato com demais civilizações, e aqui está a quantidade maior de povos isolados do mundo. Tem 2 postos da FUNAI aqui armados, que não deixa a gente entrar de jeito nenhum para evangelizar. E o que é que a gente fez? Essa cidade aqui de Atalaia do Norte, nós colocamos uma dupla lá. Uma ideia do diretor que me substituiu. E a gente quer voltar lá de novo. E aí, os índios vinham desse riozinho que tem aqui na fronteira para poder pedir ajuda para os seus filhos que estavam, né, morrendo por problemas sérios, porque eles não têm atendimento nenhum. E aí, quando chegam lá, aí nossos voluntários estavam na beira do rio para poder ajudá-los. Aí eles vinham, ficavam em uma casa em Atalaia, os nossos voluntários pregavam o evangelho e ele voltava com a mensagem do evangelho para a tribo. Veio a pandemia, a gente teve que tirar esses missionários de lá e agora precisamos de recursos e de missionários para voltarem
para lá para fazer o trabalho. Mas esse é o Amazonas onde eu trabalho. A janela verde tem uma característica. A janela 1040, ela é uma... Qual é o desafio maior da janela 1040? É a população. A janela verde, o desafio é a geografia. É o deserto do Saara, é o Amazonas. É uma geografia realmente muito desafiadora. Eu tenho que pegar um barco. O Arlisson acabou de fazer uma missão que ele viajou 30 horas de barco para poder fazer a missão perto ali de uma tribo indígena e depois voltar. 30 horas. Mas essa é uma comunidade relativamente próxima de Manaus. Porque se a gente quiser fazer um trabalho aqui, por exemplo, em Atalaia do Norte, é uma semana de barco viajando. Né? Ou seja, que oportunidade a OCI está tendo de fazer um cruzeiro no Rio Amazonas para a gente fazer a missão. É muito legal isso, viu? Muito obrigado, OCI. Bom, mostrar um espírito liberal abnegado para com o êxito das missões estrangeiras é um meio seguro de fazer avançar a obra missionária na pátria. Pois a prosperidade da obra nacional depende muito abaixo de Deus da influência reflexa da obra evangélica feita nos países afastados. O Senhor tem observado todos os aspectos do zelo missionário manifestado por seu povo em favor dos campos estrangeiros. Esse texto me levou a fazer o projeto da escola de imersão. Porque eu estava orando a Deus, dizendo, meu Deus, eu te substituí o Brad, um americano que trabalha como ninguém, assim, um gigante. Eu disse, Senhor, e agora? Aí Deus disse, faça tudo o que ele está fazendo e você vai ter que fazer mais ainda, porque ele estava no início, dificuldade, agora a sua obrigação é fazer mais do que ele estava fazendo. Aí eu disse, tá bom, Senhor. E é isso mesmo que eu tenho que fazer? Não, tem mais. Eu vou mandar um texto para você, mandou esse texto. Agora, além de fazer tudo o que ele estava fazendo sem diminuir em nada, você ainda tem que fazer a obra para fora. E aí eu fiz, né? Esse é o desígnio que todo lar, em toda a igreja e em todos os centros de obra se manifesta um espírito de liberalidade no enviar auxílio aos campos estrangeiros, onde os obreiros estão lutando contra grandes desvantagens para comunicar a luz da verdade aos que estão em trevas. Eu moro na beira do rio Amazonas, mas eu moro numa casa confortável. Quando eu estou chateado, eu pego um caiaque e vou remar no rio Amazonas, gente. Quando eu estou ainda mais chateada ainda, eu vou nadar no rio Amazonas, porque aí eu lembro que tem jacaré e tal, aí a chateação passa. Eu vivo bem. Eu faço viagens bem difíceis. Eu e o Arlisson, é que o Arlisson está lá há mais tempo, a gente pegou umas aventuras, já pegamos tempestade no rio Amazonas, já tivemos que parar, aí deixamos o bote na beira, aí subimos a comunidade para não tomar chuva. Depois o bote ia começar a virar, a gente teve que pegar toda a chuva e tal. A gente já viveu coisas assim, mas o nosso trabalho é confortável. Tem ar-condicionado na minha casa, gente. Que missionário Nutella, não é? Mas eu passo boa parte do mês viajando, viu? E não tem ar-condicionado nas viagens, não. Mas eu quero dizer para você o seguinte, a menina que vai para o Chad, no hospital que ela vai, tem uma maca ao hospital inteiro. A gente está enviando uma fisioterapeuta para o Chad. O rapaz que recebeu ela disse assim, você aceita fazer procedimentos médicos se for necessário? Ela falou, não, eu não sei fazer. Você aceita aprender? Aí ela falou, aceito. É porque vai ter momentos que você vai precisar. Porque tem voluntária, tem enfermeira nossa aqui que já fez cirurgia. Aí ela disse, não, mas eu formei em fisioterapeuta. Aí ele disse, pois é, mas se precisar, e aí? Ela disse, não, eu estou indo. Aí ele mostrou a foto, gente, do hospital. Meu Deus do céu, uma sala toda suja, um lugar assim que, sabe, não tinha condições. Aí eu olhei, gente, eu tô na bênção no Amazonas. Eu sou da Bahia e eu sei que o pessoal do Sul acha que o Amazonas, né, mais desconfortável. Eu sei disso porque eu tô lá no Amazonas também. A vez que eu fui para o Amazonas, minha mãe disse, meu filho, tenha cuidado com onça, jacaré, essas coisas. Meu Deus do céu. Aí eu fui para o Amazonas, aí eu descobri o Chad. Aí eu descobri o Timor-Leste, as Ilhas Marshall. Gente, as Ilhas Marshall. Tem 20 chamados abertos para as Ilhas Marshall e eles não conseguiram preencher todos. É o campo mundial, a gente tem que ajudar. E o Amazonas é um campo desse, viu? Mandem voluntários para lá comigo que eu estou precisando. Bom, como é que a gente se torna, então, um voluntário internacional? Como é que a Igreja Adventista trabalha com isso? Nós temos um sistema chamado
Serviço Voluntário Adventista, ele tem uma plataforma e lá a gente tem os chamados, esse é o site, mas esse site está sendo desativado e está entrando outro site que vai incluir os ministérios de apoio. Olha que bênção, gente. Hoje esse site inclui só a Igreja Adventista. Para você poder ser um voluntário internacional, você tem que entrar no site, aqui está, e você se cadastra lá. Aí vai ter uma aprovação por parte da sua associação, união e divisão, e uma vez aprovado, né, você pode, então, escolher o chamado para onde você quer ir. Só que para você poder ir fazer uma missão internacional, você tem que ter o curso de idiomas. A gente fez um curso básico de 10 aulas chamado Send-me. O voluntário está com pressa de ir, filho, pelo menos um curso de 10 horas você tem que ter. E aí você faz o curso, pode ser até online, e você então, o curso na própria plataforma ali do site, e você consegue então viajar. Todos os voluntários adventistas que vão para a missão fora têm obrigatoriamente que ter um seguro pela seguradora da igreja, chamada ARM. Né? A gestão financeira da maioria dos chamados, 90% dos chamados abertos, e eu olhei hoje de manhã ali, sentado ali, sabe quantos chamados estão abertos para o exterior? No momento, 112. E esse número nunca baixa de 100. Desde que eu entrei, eu sou o responsável pelo SVA na minha união. Desde que eu entrei, nunca teve um momento que esses chamados tiveram menos que 100. Sempre tem 100, 160, outro dia tem 170 chamados abertos. Pastor, mas eu não tenho formação universitária, não tem problema. Tem lá uns 30% dos chamados são para quem tem ensino médio. A maioria dos chamados são com despesas compartilhadas. Sabe o que você precisa pagar? Só sua passagem e o visto, se precisar. Ou então R$ 257 do passaporte. A maioria dos países não pedem visto do Brasil. E aí você paga a sua passagem de ida e volta. O restante eles fazem. Eles te recebem lá, buscam no aeroporto e mantêm você com uma ajuda de custo que varia entre 80 a 100 dólares por mês, mais alimentação e hospedagem. Então, só que aí existem outros ministérios de apoio e agências de missão que cumprem seu papel no recrutamento, preparo e envio de voluntários transculturais. E aí, AISD, bem como o SVA, da Divisão Sul-Americana, da Associação Geral, reconhece essas parcerias. Por isso que está surgindo um programa, e esse programa está substituindo o programa anterior do SVA. Esse programa ele vai incluir os ministérios de apoio. Então, vocês vão poder fazer chamados de voluntários nesse sistema. Vocês vão colocar lá, precisamos de um professor de inglês, né? Precisamos de uma pessoa para trabalhar na horta. Né? Aí você vai poder colocar lá. E aí o voluntário no mundo todo vai conseguir ver esse chamado e vai poder atender o chamado. Por enquanto, estamos fazendo adaptações no sistema, porque esse sistema está sendo preparado pela Associação Geral. Ele já foi colocado no ar, mas a Divisão Sul-Americana pediu algumas coisas e aí ele está num processo de adaptação. Mas a boa notícia para vocês é a seguinte: a igreja, gente, isso aqui é uma bênção. Tem ali o líder da OCI no mundo. Eu dou glórias a Deus, porque a igreja abriu os olhos para os ministérios de apoio. A igreja trabalhando em conjunto. E agora o ministério de apoio ele só vai precisar ter uma aprovação da igreja local, onde ele está ali, para que a gente saiba que ele está seguindo as normas da igreja. E aí você vai poder postar lá os seus chamados e você vai poder postar suas necessidades e o jovem vai poder também ver a sua postagem ali. E isso mundial, tá? Isso mundial. É uma bênção. Bom, onde estão as necessidades e oportunidades? As vagas são para as mais diversas áreas: saúde, educação, ministerial, tecnologia e mídia, administração, finanças, evangelismo, capelania, serviços gerais e etc. O Instituto de Missões formou 18 agora. E nós estamos enviando 18. Alguns deles não são formados e outros têm já ensino superior. Como é que faz, pastor? Entra no site, vai lá na área de chamados ativos. Quando eu preparei essa palestra, tinha 163 chamados ativos. Hoje tinha 112, mas de tarde já vai ter mais. E aí você preenche o país ali, você vê o filtro que você quer, qual o país que você deseja, ou então põe todo mundo para ver um por um. Né? Aí ele vai mostrar, por exemplo, Salva-Vidas postou lá, coordenador de missões Salva-Vidas. Aí quando você abre o chamado, ele dá a descrição do que é o local, ele explica quais são as qualificações para fazer o chamado, para você atender o chamado, qual aeroporto que você vai descer, enfim.
aí ele diz quais são os deveres e que você deve ter, né? Gente, eu não sei vocês, mas eu já tive dificuldade com missionário já. Já tive que mandar missionário embora, com muito amor e carinho. Essa semana fiz isso. Então, a semana passada. Então, assim, o missionário, ele precisa saber exatamente o que ele vai fazer. Isso aqui, ó, é uma página maravilhosa para mim como diretor de ministério. Isso aqui me livra de um bocado de problema. E aí, depois disso, é só aplicar e esperar o líder do ministério entrar em contato com você. Bom, eu vou falar do Missões Noroeste agora, que é o tempinho que me sobrou. Na minha parte foram duas coisas. Uma, falar das missões internacionais e outra, apresentar o nosso ministério, que a gente não apresentou ainda. Eu gostaria de primeiro, reiterar o apelo que eu já fiz. Se você tem bons meninos que estão trabalhando com você já há 1 ano, 2, e eles manifestaram desejo de fazer missão em outro lugar, envie. Envie, sabe por quê? Porque essa pessoa vai voltar para você depois. E ela vai voltar melhor do que ela foi. O meu sonho é que meus próximos voluntários daqui a 2 anos sejam os voluntários que eu enviei esse ano. Entendeu? Olha legal, que legal. Eles vão melhorar o inglês deles e vão voltar para trabalhar nas minhas escolas de missões, porque eles vão ter experiência transcultural e experiência de idioma. Então, esse é o primeiro apelo. E o segundo apelo, que eu já fiz aqui, mas tem que fazer de novo: discipulem jovens, discipulem adolescentes. Vocês vão ser muito abençoados com isso e vocês vão ter uma liderança a longo prazo. Bom, é isso. Alguma pergunta? Não, né? Eu espero que tenham alguns jovens aqui que ainda não definiram para onde ir, que atendam o sonho de Deus de serem voluntários internacionais e também voluntários na pátria. Uma sugestão com carinho de quem trabalha com isso: comece no Brasil, faça 1 ano com o ministério desse aqui, 2 anos, depois você viaja. Não vá logo de cara, não. Deus vai te abençoar, né, atendendo um desses ministérios aqui. Aí depois você vai para outro lugar, faz missão fora e volta para abençoar a sua comunidade no Brasil. Bom, o Instituto de Missões, ele tem 4 grandes projetos. Vamos virar a chave agora, viu, gente? Virar a chave agora, missão aqui no Brasil. Vamos lá para o Amazonas. Ele tem 4 grandes projetos. Um deles é o Salva Vidas Amazônia, o que nos demanda mais tempo, porque nós temos muitas missões. As luzeiros, nós temos 2 luzeiros, 2 barcos, Luzeiro 26 e Luzeiro 30. Escola de imersão, são 2 escolas, uma de imersão de 2 meses, que prepara voluntários para o Brasil, e outra de 10 meses, que prepara voluntários para outros lugares. E um projeto chamado 1 por Cristo, que é 1 ano em missão por Jesus. Então, eu vou chamar aqui, aliás, deixa eu passar. É na maior bacia hidrográfica do mundo e também na maior floresta tropical, a Amazônia, que encontramos o Missões Noroeste, um instituto da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, para os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. Ele promove e apoia missões transculturais, incentivando o trabalho através do voluntariado, sejam de fiéis da Igreja Adventista ou não. Envolve pessoas de dentro e fora da região noroeste, treinando e equipando voluntários para se envolverem de forma direta na missão de salvar pessoas. Conta com uma escola de missões na capital do Amazonas, que capacita pessoas para diversas missões e dá suporte para missionários do OIM a servirem em diferentes contextos culturais. O Instituto também organiza missões de curto prazo, com voluntários do mundo todo por meio do projeto Salva Vidas Amazônia. A Luzeiro é o projeto pioneiro da Igreja Adventista na região. E o Instituto de Missões administra as 2 embarcações no Amazonas, que atuam levando cuidados à saúde física e espiritual para locais de difícil acesso fluvial. Venha para o Missões Noroeste. Viva essa experiência única de usar a sua vida para transformar vidas. Visite nosso site e se inscreva para uma das vagas disponíveis. Esse é nosso instituto. E, como eu falei para vocês, eu fui muito incomodado por Deus, além dos projetos que tínhamos, fazer um projeto para fora do Brasil. Então, liguei para os missionários do mundo e tal, e sempre perguntando para os diretores, o que vocês precisam? E eles disseram, olha, a gente precisa de alguém que fale inglês e que tenha tal formação. Aí eu ligava para outro, olha, a gente precisa só que a pessoa fale inglês e tenha outra formação. Aí eu ligava para outro e dizia, não, é tranquilo, pode mandar, só que tem que falar inglês. Aí eu disse, bom,
vou procurar no Brasil. E comecei a anunciar, mas poucos brasileiros falam inglês. Né? Olha eu, por exemplo, né? Poucos falam inglês. Eu não sei, a gente não estuda inglês no Brasil. Aí eu pensei, nós não estudamos inglês. A gente tem que enviar, mas não tem gente que fala inglês. O que a gente vai fazer? Vamos ensinar inglês. E aí a gente começou uma escola de 10 meses e eu descobri um método, que é o método da imersão. O jovem chega e tudo que ele faz é em inglês. Ele é proibido de falar em português. Ele vai cozinhar em inglês, pede a colher em inglês. Aí ele acaba aprendendo. Então, eu tenho lá, por exemplo, ribeirinhos que foram fazer esse curso conosco. Tem 2 rapazes da cidade de Novo Airão, no interior. Os meninos saíram falando inglês, gente. Eu disse, rapaz, que coisa, né? Os meninos não falavam, quer dizer, eles falavam português bem já, mas assim, não era tão bem, né? Mas eles foram e aprenderam a falar inglês. Vocês acreditam num negócio desse? Então, são 10 meses. Essa foi a primeira turma, né? Começamos com 20, formamos 18. E esse pessoal está indo para esses lugares onde está amarelo. Aí estão os países para onde eles estão indo. 2 para os Estados Unidos, 1 para o Peru, 2 ou 3 para o Chad, 1 para a Áustria, 4 para o Egito, 1 para a Austrália, Timor-Leste e Ilhas Marshall. Esses 18 estão indo para esses projetos. Começaram a viajar agora nas férias do Hemisfério Norte. Nosso alvo para o ano que vem, para esse ano, nossa próxima turma começa de 12 de setembro. E nós temos 40 vagas. 40 vagas. Então, sua tristeza não para de crescer por não ter o inglês, seus problemas acabaram. Participe da escola de imersão. Né? Como é que funciona, pastor? Infelizmente, a gente tem que cobrar um custo, perdão, a redundância, nós temos que cobrar porque nós não temos dinheiro, nós vivemos de doações e nós cobramos o mínimo do mínimo. Aí, quando a gente consegue doações, a gente vai baixando o valor, já está em R$900. O custo médio de um aluno é de 1.200 e a gente conseguiu já baixar por bênçãos que Deus foi mandando para 900. Só que quando alguém liga dizendo quero ir, a gente mostra o caminho para ele conseguir patrocinador. Né? E algumas pessoas conseguem patrocínio com a própria igreja local e aí ele consegue viajar. Mensal. Esse valor dá direito à hospedagem, 90 refeições, um curso top, né? Uma plataforma comprada nos Estados Unidos. A gente teve 4 professores esse ano, 3 deles com experiência de missão transcultural e americanos, gente de fora também. A gente teve um alemão que veio nos ajudar, enfim, foi uma benção. Agora eu quero chamar aqui os meus apoiadores que estão aqui conosco. Venham aqui rapidamente, por favor. São 2 casais. Nós temos hoje em torno de 44 voluntários, mais 5 funcionários, enfim. Éramos 72 há um tempo, aí os alunos se formaram e eles me ajudam na coordenação geral. Então eu vou pedir para eles apresentarem, pode pegar o microfone ali, por favor, os próximos projetos. Essa é a Stephanie, coordenadora de voluntários, seu esposo, coordenador financeiro. O Arlisson é nosso gerente geral, e a sua esposa também é Poliana, coordenadora de projetos sociais. Bom dia a todos. Um dos nossos projetos é a Escola de Missão Amazônica, onde nós fazemos treinamentos. É um treinamento que tem duração de 2 meses e nós treinamos para 4 fins principais. Um é o treinamento que, após o final do treinamento, os alunos eles são enviados para o projeto OIM. Então, hoje nós treinamos todos os voluntários OIM da nossa união, que é a União Noroeste. A gente também envia para um projeto Luzeiro, então... OIM é um programa do Ministério Jovem da Igreja Adventista na América do Sul, que junta grupos de em torno de 10 jovens e envia eles em um ano, em grupo, para fazer missão, geralmente na sua própria região. E aí eles ficam um ano sendo mantidos pelo Ministério Jovem. Né? E esse é um programa da Divisão Sul-Americana e na nossa união é o instituto que treina. Após o treinamento, nós também temos os voluntários que são enviados para Luzeiro, que realiza a obra médico-missionária, e o Felipe vai explicar um pouquinho mais à frente também sobre esse projeto. E os voluntários que ficam na base também são treinados na nossa escola de missões e os que vão para Um por Cristo. E como que funciona o nosso treinamento? Ele trabalha com a missiologia e também a transculturalidade. A gente tem um currículo, né, onde a gente trabalha com matérias de evangelismo, estudo do Apocalipse, saúde, e além da parte teórica, eles também têm a parte prática. Então, eles
fazem parte das nossas oficinas de limpeza, culinária, horta e campo. Então, eles saem com um currículo bem completo para que eles possam ser missionários em qualquer lugar. O projeto Um por Cristo, ele se baseia em duplas missionárias que são enviadas para comunidades do Amazonas, para o interior do Amazonas. Então, baseado naquilo que Ellen White, eu vou só ler uma breve passagem onde Ellen White ela fala sobre a importância das duplas missionárias. Ela diz: há necessidade de dois trabalharem juntos, pois um pode animar o outro e pode aconselhar-se, orar e examinar a Bíblia um com o outro. Porque é que nos afastamos do método que foi instituído pelo grande mestre? Porque é que os obreiros, em sua ocasião, não são hoje enviados em dois? Então, a gente viu a importância de enviar duplas missionárias, pois assim eles conseguem desenvolver trabalhos na comunidade. Eles trabalham com evangelismo, feira de saúde, também com clube de aventureiros, bravador, e eles ficam durante um ano nessa comunidade. Eu gostaria de contar para vocês a história do Lucas. O Lucas é esse que está com a blusa que tem o logo amarelo. Ele é um voluntário que foi servir no Um por Cristo, e durante o período que ele esteve na comunidade, uma comunidade de Satarã e Maué, e durante esse período ele viu a necessidade de fazer um estudo bíblico que fosse na língua dos indígenas ali, né? Então, ele se apaixonou realmente por aqueles indígenas e ele desenvolveu esse estudo bíblico. E hoje nós utilizamos o estudo bíblico na língua satarê justamente para atender a esse pessoal que fala esse dialeto. Então, muito obrigado, Stephanie. Vamos, então, ouvir um pouquinho do projeto que hoje é nosso carro-chefe, talvez é o que demanda mais tempo nosso, que é o Salva Vidas Amazônia. Bom dia a todos. Eu me chamo Arlisson, sou um dos coordenadores do Instituto e também atuo na coordenação do projeto Salva Vidas Amazônia. O projeto Salva Vidas Amazônia é uma missão diferenciada de outros projetos para as pessoas que não têm a oportunidade de fazer missões de longo prazo. No caso, para missões curtas, missões de 3, 10 ou 15 dias. Esse projeto ele visa atender as comunidades do interior do Amazonas, também comunidades indígenas, como foi proposta aqui pelo pastor, são divididas em 4 grandes atividades. A primeira atividade que as pessoas realizam nessa missão é a atividade de construção e reforma de espaços públicos, para que eles possam conhecer os adventistas através das ações, ou também reforma de templos religiosos. Essa é uma atividade. A segunda atividade é a atividade médico-missionária. Nós separamos pequenos grupos para que eles possam fazer as atividades de saúde, de atendimento básico de saúde, odonto, em comunidades onde não tem acesso fácil para a área da saúde. A terceira atividade, que também é proposta, é a atividade de evangelismo e caridade. Então, as pessoas, quando elas chegam na instituição, elas trazem algumas doações, roupas. Nós compramos alguns mantimentos, porque nas áreas onde vocês viram ali que o pastor mostrou, realmente é de difícil acesso. Então, muitas das pessoas não têm acesso a a alimentação saudável, a roupas, então, a brinquedos também. Então, nós fazemos um trabalho muito grande com as crianças. Geralmente, em comunidades que nós vamos, por mais pequena que seja, um mínimo de crianças de 40 a 60 crianças sem acesso a essas pontuações. E a última atividade proposta pelo projeto é que os missionários possam cuidar deles, né? Seguindo ali Gálatas 6:10, enquanto tem essa oportunidade, fazer o bem a todos, mas principalmente à família da fé, aos seus irmãos. Nós propomos atividades que eles possam cozinhar entre eles ali a alimentação recomendada pela nossa igreja. Uma curiosidade, não sei se você ia falar sobre isso, Alisson. Essa moça que está de joelho orando com a menina, ela viu que ela está com um brinco? Ela não é adventista, ela não era adventista. A gente recebe muitos não adventistas nas nossas missões, de 10 dias. Nas missões longas, não, mas nas missões curtas, até o mês, a gente recebe não adventistas. Essa menina foi para uma missão conosco, se impactou com a igreja, foi para uma segunda, me ligou e disse, pastor, eu quero ser dessa igreja. Aí eu falei, seja. Aí ela disse, o que é que eu tenho que fazer? Se batize. Então eu vou numa missão e eu me batizo na missão. Aí ela foi agora. Eu peguei Covid, não pude ir, mas ela se batizou. E ela é adventista desde a terça-feira passada. Não, desde a semana passada. Esse projeto, pode passar para a próxima? Esse projeto, ele tem toda a visibilidade de fazer com que os missionários possam atingir as comunidades que não têm presença adventista, mas que também possam, entre eles, possam desenvolver a sua fé, possam melhorar ali o âmbito que nós temos com a questão sobre a igreja. Essas imagens que vocês estão vendo são as missões que nós realizamos, tanto as brasileiras quanto as americanas. Essa última imagem aí mostra os nossos amigos que vieram de Loma Linda, de Califórnia. Nós fizemos umas missões com eles no interior do Amazonas. Na próxima imagem, nós temos ali
aonde foram atingidas, quais foram as comunidades que nós realizamos essas atividades. Foram em 6 grandes comunidades, dentre elas essa Nova Esperança, que era uma comunidade indígena, onde não tinha nenhuma presença de adventistas, e logo depois nós enviamos a Luzeiro para fazer uma missão de longo prazo. Missão de curto prazo, nós reconhecemos atividades, mandamos missão salva-vidas, e depois uma dupla missionária, o Luzeiro. Participaram dessa missão 3 médicos, 3 dentistas, 5 enfermeiros, fizemos 442 atendimentos em apenas 6 dias, com 233 atendimentos odontológicos. Isso, para uma realidade do Amazonas, é um absurdo, por causa da logística. Aqui é muito simples, mas lá realmente é bastante complicado. E também, como o pastor falou, nós temos um programa da Missão Salva-Vidas voltado só para os adolescentes. Como é um pouco complicado ter adolescentes que possam fazer esse tipo de atividade no longo prazo, nós colocamos eles para fazer uma missão de 3 dias. E o impacto é muito grande na vida espiritual desses adolescentes. Muito obrigado. Eu não vou passar agora. Esse é o balanço geral de janeiro a maio, tanto de 584 atendimentos. E nós tivemos, nesses trimestres, nós vamos ter 18 missões e ao longo desse ano 30 missões. Essa foi a foto daquela menina que eu falei sendo batizada. Uma bênção de Deus. Nós temos vários casos desse. Nós vamos agora para o próximo projeto. A gente está terminando. Esse é o penúltimo projeto que temos. Por favor, Felipe. Bom dia a todos. Eu sou o Felipe. É um prazer falar agora sobre a Luzeiro, um projeto aí com 90 anos já servindo a nossa igreja. Hoje, lá no Instituto, a gente está responsável por 2 barcos Luzeiro, que é a Luzeiro 26 e a Luzeiro 30. O projeto Luzeiro consiste em levar a mensagem médico-missionária através das comunidades ribeirinhas. Então, o projeto demanda voluntários que estão dispostos a ficar 1 ano servindo nele, e através desses voluntários, estando entre 2 e 3 meses em cada comunidade durante o ano, eles vão ter esse contato para poder apresentar a mensagem médico-missionária e também, a partir disso, ter o contato evangelístico com essas pessoas. Hoje, na Luzeiro, nós temos essa equipe que está na foto. A equipe aqui conta com 2 enfermeiras. Vou falar de cada um. Edinaura, que é a enfermeira da ponta direita para vocês, é a esquerda. A Gabi, que é a dentista, a Gabriela. Kátia, que é também enfermeira. O Anderson, que é o capitão da Luzeiro 30. O Osmar, que é o nosso psicólogo. E o Thalisson, que é o obreiro. Então, eles estavam na comunidade de Nova Esperança e chegaram agora no final de junho, voltaram para o Instituto para se preparar para outra comunidade. E lá eles tiveram um grande impacto, muitos candidatos a batismo, muitas pessoas aceitaram a mensagem. E é algo muito lindo, assim, você vê que é apresentada a mensagem de saúde, eles são atendidos, eles recebem muito bem aqui a gente, e a gente tem a oportunidade de levar para ele a mensagem de salvação. O que é o nosso objetivo final. Muito obrigado. Esse é a Luzeiro. Um caso curioso, esse rapaz, o obreiro bíblico, chegou na comunidade, deu estudo para uma indígena, e quando ela olhou o estudo, ela ficou muito surpresa. Ela disse, como assim? E ele falou, o que aconteceu? Você está passando mal? Ela falou, não. Há 54 anos eu sonhei com pedras onde estavam sendo escritas coisas e Deus estava escrevendo e eu não sabia o que era. Eu nunca esqueci esse sonho. E agora eu acabei de ver as pedras. Eram essas as pedras do meu sonho. E as pedras eram as pedras dos 10 mandamentos que estavam escritas, estavam ali o desenho no estudo bíblico. Ela disse, é exatamente a pedra que eu sonhei. E eu sempre orei a Deus durante décadas pedindo que Ele me revelasse o que Ele tinha escrito nas pedras. Aí Ele disse, pois eu vim aqui lhe dizer, são os 10 mandamentos. Explicou para ela os 10 mandamentos e ela os aceitou. E o último projeto, e a gente termina aqui. Olá, bom dia, meu nome é Poliana. E como o meu pastor falou, eu sou coordenadora dos projetos sociais do Instituto de Missões. Então, quero mostrar para vocês aqui, esse é o projeto Curumim, um projeto que visa a alfabetização, a educação das crianças no bairro Puraquequara, onde o Instituto está localizado ali poucos quilômetros da cidade. E esse é um projeto muito bonito. Começou com escola de músicas e a gente pôde perceber que as crianças não sabiam ler, crianças de 14, 15 anos não sabiam ler, e isso vai de geração em geração. Os pais não sabiam e também não sabiam ensinar os filhos, então as crianças iam crescendo e era isso que dava. E ao lado vocês podem ver
é tipo uma festinha, né? Uma festinha só com as garotas, com as adolescentes. É o projeto Bem Me Quer. Quando nasceu esse projeto, a gente ficou pensando no nome, né? Um nome assim que fosse falando do bem das meninas. A gente pensou assim, Bem Me Quero, aí surgiu o Bem Me Quer, que esse é o nome do projeto. Esse é um projeto que a gente reúne com as adolescentes 2 vezes no mês, né? 2 segundas-feiras. A gente leva tema como educação sexual, né? Sobre o seu corpo, ter uma cidadania melhor, como falar, enfim, vários assuntos para elas profissionalizarem. A gente também entrega kits de higiene, né? O que vai nesse kit? Shampoo. A gente entrega 1 vez ao mês. Vai shampoo, sabonete, absorvente. Que para a gente é simples, né? É muito fácil adquirir, mas para elas não. Elas faltam muitas vezes à aula porque elas não têm acesso a isso. E bem na frente da igreja, que é onde a gente faz essa reunião, o Bem Me Quer, ele acontece em 2 igrejas no bairro, que é a do Giró e da Puraquequara. E o Curumim, só na igreja do Puraquequara, por enquanto. Aí, na frente, estão as crianças com os bonés coloridos, tie-dye, que foi doação da Universidade Loma Linda. Eles deram para a gente fazer isso com as crianças. É bem legal. E é muito legal porque a gente vai de Kombi, né, para a igreja. A gente sai do instituto, a gente vai de Kombi. Então, quando elas escutam o barulho da Kombi, elas vão saindo da casa, já vão ali correndo. E é muito legal, uma experiência assim, renovadora. Muito obrigado. Esse é o Instituto de Missões Noroeste. Deus abençoe cada um dos ministérios e aqueles que quiserem fazer missão conosco são muito bem-vindos.